A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Discipulado número 2. Você está na aula de número 4, o discípulo e a impureza. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Lembrando que essa aula é uma continuação da aula anterior, onde nós vimos o discípulo e a tentação. Eu oriento que vocês não assistam essa aula, volta aí na playlist e assiste a aula de número 3. Fica melhor a compreensão, aula 4, a partir da aula de número 3. Mas vamos ao texto bíblico, em 1 João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O discípulo e a impureza. Se você assistiu a aula de tentação, você entendeu o que é tentação e os meios pelos quais, os agentes pelos quais somos tentados. Uma aula contínua é justamente sobre a impureza. Por quê? O que é impureza? É um dos instrumentos usados pelo inimigo das nossas almas, através de meios de comunicação, variavelmente, para corromper a natureza humana. Filme, novela, revista, programas pornográficos, tem trânsito livre em nossa sociedade moderna. A impureza, falando em outras palavras, ela é um obstáculo à santificação. A impureza é um obstáculo à santificação. Santificação é aquilo que todos nós almejamos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o autor aos Hebreus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação tem um obstáculo, chama-se impureza. Com ela, não se santifica. Santidade é estar limpo, impureza é estar sujo. Primeira coisa que nós temos que entender, Deus ele tratou com dois povos na história. No Antigo Testamento, o povo de Israel. No Novo Testamento, a Igreja de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi justamente chamado para ser santo. Deus separou a nação santa, um povo santo, sacerdócio real, povo adquirido, eleito. A ideia de Deus era santificar uma nação da terra sem idolatrias, sem imoralidades, e esta nação servir de modelo. Todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, está pautada nisso. Deus trabalhar através de um povo, usando como um povo modelo, um povo santificado, que seria o sacerdote da terra das demais nações. Esta é a ideia principal do Antigo Testamento. O conceito de santidade está em todo o Novo Testamento. Posto as bases do Antigo Testamento, nós vamos ao Novo Testamento, onde este conceito de santidade é modelado. Assim como Deus tratou com a nação de Israel, Deus fez um novo povo. Criou um povo que não existia, chamado Igreja, que, segundo a Bíblia, é a junção do Israel salvo com os gentios convertidos. Judeus convertidos e gentios convertidos dão origem a um novo povo chamado Igreja, que também é tido por Deus como a noiva imaculada. Isso está em Efésios, capítulo 5. Eu vou ler para você. Romano, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25. A partir do verso 26, para a santificação e purificação com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o trabalho que Jesus está fazendo com a sua noiva, com a sua igreja,
para apresentá-la santa, irrepreensível. Então a igreja é tida por Deus e vista por Deus como uma noiva imaculada. Então, tanto a Israel de Deus como a igreja de Deus são povos santos, que não devem dar lugar à impureza. Nós vamos ver no segundo bloco da nossa aula os modelos de impureza. O autor vai nos falar sobre olhos impuros, sobre os desejos impuros. Ele cita olhos, mas isso aqui é abrangente aos sentidos. A impureza, ela entra pelos sentidos humanos. A visão, a audição, em alguns momentos o olfato, o tato, ou até mesmo o paladar. Através dos sentidos humanos, que são canais de entrada do corpo humano, a impureza entra. Os olhos, talvez seja o principal deles, seguido dos ouvidos. A impureza chega através das vistas dos olhos, principalmente numa sociedade pós-moderna como a nossa, em que a comunicação está muito aberta, muito rápida e muito variada. Os pecados, as formas de pecado, elas são variadas e as ofertas são grandes. Você não tinha num passado recente a internet como você tem hoje, ou o telefone de mão, celular, smartphone, ao alcance das pessoas. O pecado, a tentação, ela vinha, os canais de impureza eles vinham, mas eram mais restritos. O próprio trajar das pessoas, homens e mulheres, era mais recatado há décadas atrás ou um século atrás, o que fazia com que o chamariz fosse menor. Hoje, as barreiras, as fronteiras parecem ter acabado, os muros foram derrubados. O apelo sexual, principalmente, ele é muito forte e ele chega muito fácil. Ele chega dentro de casa através do telefone de mão, através do computador. Ele chega muito fácil para os teus filhos na escola. Muito fácil. Na rua, você sai na sua rua, você olha para os 4 lados, norte, sul, leste, oeste. Você encontra o pecado à vista dos olhos. Está muito fácil pecar para quem não serve a Deus. E a tentação, julgo eu, esteja maior para os crentes desta geração do que para os crentes do passado. Se nós olharmos para a igreja primitiva, havia as tentações, é claro que havia, as perseguições, mas eles morriam queimados, morriam devorados por leões, assassinados ao fio da espada. Era a forma como o inimigo trabalhava na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Na igreja pós-moderna, o inimigo ele não precisa matar fisicamente. Ele mata espiritual. E deixa o crente como uma espécie de zumbi dentro das igrejas. Ele não necessariamente precisa desviar o crente. Se estiver dentro da igreja, mas não estiver com vida com Deus, para ele tá bom. E a impureza, lamentavelmente, você pode acabar encontrando-a até mesmo dentro do templo. Não se assuste com isso, você novo convertido. Na verdade, o desafio para você é continuar justamente servindo a Deus, apesar de tudo isso que você possa ver. Se você olhar para a direita, para a esquerda, olhar para o exemplo do outro, você vai se decepcionar. Justamente por isso o autor dos Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Os olhos, os desejos impuros, eles são portas para a impureza. Lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 a 21, ele vai dar uma imensa lista
de obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. E o fim de tais coisas é nada menos que o inferno. Mas ele também vai nos dizer, para vencer tudo isso, é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E com isso, você resiste aos ardis do adversário e à impureza que te rodeia. Você consegue ver uma vida plena com o Senhor. Ore a Deus, peça a Deus domínio próprio. Peça a Deus domínio próprio. Como permanecer puro é o último bloco da nossa aula. E é o que eu já venho falando para você. Busque o fruto do Espírito. Busque a presença do Espírito Santo. Você precisa ter uma vida de oração. O que é uma vida de oração? Não é você orar de vez em quando. Uma vida de oração é todo dia você ore. Todo dia tem o seu momento com Deus. Busque a Deus. Uma hora do seu dia reserve para Deus. Também tem intimidade com a palavra. Leia a palavra. Salmo 1, nós falamos sobre isso na primeira aula. Salmo 1 vai falar sobre você buscar a palavra dia e noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação apropriada. Você medita na palavra. Você busca em oração. Você frequenta a casa de Deus. Crucifique os desejos da carne. Desvie seus olhos da maldade, do mal, daquilo que chega à vista dos seus olhos. E busque sempre estar avivado, renovado, cheio do Espírito Santo, para que você possa vencer toda a tentação e toda a impureza que vier sobre a sua vida. Não tem outro caminho. O arroz com feijão é esse mesmo. Não é corrente, não é isso, não é aquilo. Você precisa do arroz com feijão. Bíblia, oração, louvor. Tenha o hábito de ouvir louvores na sua casa. Torne a sua casa uma fonte, um local da presença de Deus, onde a presença de Deus está, onde a presença de Deus habita. Coloque louvores na sua casa. Tudo isso te dá uma atmosfera espiritual, te dá mais resistência espiritual e você consegue vencer, porque você não está sozinho. Por trás de tudo isso está Deus, Jesus, teu advogado, teu salvador, o Espírito Santo de Deus, com as suas doces consolações, para te guiar em todo o caminho e impedir que tu tropece com o teu pé. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e a sua família.